Glória a Deus, meus queridos. Como eu tenho dito sempre, eu não cansarei de repetir. Ver a alegria das crianças em querer orar, em querer participar do culto, é maravilhoso. Porque é isso que Deus deseja. É isso que Deus espera de nós na educação dos nossos filhos. E em muitos momentos nós percebemos, queridos, que nós estamos falhando. Falhamos porque nós não mostramos como deveríamos mostrar o valor do reino de Deus para os nossos filhos. Com o nosso testemunho, com a nossa vida, para que eles não apenas ouçam o pastor, não apenas ouçam o aprendizado na escola bíblica ou nos momentos que estão na igreja, mas no nosso dia a dia, quando eles estão olhando para nós, no convívio, o convívio diário entre a família. Amém? Que Deus nos abençoe a que nós sejamos realmente espelhos que reflitam a glória de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos entender isso. Reflitam a glória de Deus, não a nossa. Amém? Eu quero continuar a falar com os irmãos. Nós temos aprendido tanto com Jesus, quando Ele está ensinando os discípulos. E hoje aqui foi falado de princípio. E princípios, irmãos, é algo que nós precisamos resgatar para vivermos a nossa vida diante de Deus. E um princípio que vai gerar todo um relacionamento de intimidade com Deus é o princípio da oração. E a gente quer continuar falando um pouco sobre a oração. Quero convidar você então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 10. Mateus 6, 10. Amém? Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nós, mais uma vez, estamos diante da sua palavra. E mais uma vez, ó Deus, nós queremos e dependemos totalmente do seu Espírito para nos iluminar na compreensão daquilo que deseja nos revelar nesta noite. Que a sua palavra possa encontrar lugar no nosso coração para fazer a transformação que o Senhor deseja e que, através dela, nós possamos crescer na comunhão com o Senhor, com os irmãos, com a igreja que o Senhor tem instituído na terra. Deus, conduz os meus lábios, conduz a minha mente, o meu coração neste momento, para que eu também possa ser edificado e para que, sendo edificado, eu possa também transmitir a bênção para a vida daqueles que aqui estão nesta noite e que também, assim como eu, desejam ser edificados. Que o seu Espírito tenha toda a liberdade nesta noite para estar agindo e transformando as nossas vidas. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar compartilhando com os irmãos algumas coisas importantes que nós precisamos observar se queremos ser vitoriosos na nossa vida, nossos projetos, principalmente diante de Deus. Que a gente precisa buscar essa compreensão, esse entendimento de entender que nós não temos vidas e vidas e vidas, como muitas vezes nós separamos a minha vida espiritual, a minha vida
no trabalho, a minha vida na família. Irmãos, isso são separações que nós fazemos no convívio em que vivemos, mas nós temos uma única vida, e essa vida tem que glorificar a Deus em todos os meios aonde nós estamos, seja em todos os lugares, em todos os eventos que nós participamos. A nossa vida, ela precisa estar totalmente comprometida com os propósitos de Deus, para que nós então possamos sentir alegria naquilo que estamos fazendo, seja para nós pessoalmente, enquanto precisamos, enquanto necessitamos alcançar os nossos objetivos aqui, enquanto vivemos nessa terra, mas sempre com o coração e com os olhos voltados e olhando para o reino de Deus que está no futuro e que nos aguarda na eternidade. Por isso, tudo que nós construímos aqui, tudo que nós fazemos aqui, irmãos, não pode nos levar a viver e querer desejar isso para sempre. A sua casa, que você tanto se esforça, o seu carro, sua fortuna, tudo aquilo que você tem conquistado vai cessar, vai acabar. E não irá contigo para a glória, ou glória celestial, aquilo que está preparado por Deus para nós. Por isso, se nós queremos viver uma vida feliz e abençoada na presença de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus. E como que nós fazemos isso? O que Jesus nos ensina, o que os profetas nos ensinam, o que os discípulos, os apóstolos de Jesus nos ensinam, é que quanto mais nós buscamos estar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, mais possibilidade nós temos de viver uma vida cheia de vitórias que glorifiquem a Deus. Agora, isso precisa ser compreendido. Nem tudo aquilo que glorifica a Deus agrada a mim, agrada a você. Muito daquilo que Deus pede para que nós façamos, tem que haver renúncia da nossa parte, da nossa vontade, do nosso desejo, para que assim nós possamos glorificar a Deus. Por isso, nem sempre as nossas vitórias, elas vão nos trazer a alegria que nós esperamos, desejamos. A gente vê isso na vitória do Senhor Jesus. Você acha que ele teve alegria naquele momento que ele estava indo para a cruz? Aliás, está registrado que nos últimos momentos, quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, ele estava em muita angústia no coração, porque ele sabia que naquele momento estava caminhando tudo para ele ir para a cruz. E que naquele momento que ele iria para a cruz, ele não estava pensando na coroa de espinhos, ele não estava pensando na cruz que ele ia carregar, os pregos que foram cravados nas suas mãos, nem os cravos que foram pregados nos seus pés, mas ele estava pensando no pecado que ele ia ter que carregar, pecado que era meu, pecado que era seu, e isso para ele era grande demais. Mas muitas vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas. Você pode imaginar a angústia de Jesus naquele momento? Quantas vezes ele pode ter pensado, será que eu vou até o fim? Será que eu estou apenas pensando aqui alto, irmãos? A Bíblia não diz isso, mas você pode imaginar, porque o sofrimento dele é o mesmo que nós sentimos. Ele ali estava como homem, mas ele permaneceu firme, porque ele tinha uma comunhão e tinha um desejo de agradar a Deus. Carlitos Paz, em seu livro Igrejas que Prevalecem, ele diz que geralmente nós cometemos dois erros comuns quando estabelecemos alvos. Ou nós estabelecemos alvos baixos demais,
ou tentamos alcançá-los rápido demais. Não é raro os projetos se tornarem verdadeiros desastres, não porque sejam ruins, mas pela impaciência de esperar o resultado. E eu digo mais, por não obedecermos à voz de Deus, que diz ter nos revestido com o poder que vem dos céus. Lá em Efésios capítulo 3, no verso 20 e 21, o apóstolo, ele registrou, escrevendo àquela igreja, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, quando nós somos chamados para servir ao Senhor, quando nós entendemos que nós fazemos parte desta família que o Senhor instituiu aqui na terra, e quando nós entendemos que nós temos o privilégio de podermos chegar diante de Deus para ter uma comunhão íntima com Ele, ao ponto de falar e de chamá-lo de Pai, isto precisa trazer a nós a alegria para servir ao seu propósito. Mas, muitas vezes, o que parece e o que nós vemos e o que nós sentimos é que parece que servir ao Senhor se torna um peso, porque muitas vezes nós temos que abrir mãos das coisas que desejamos, das coisas que queremos, para poder servir e glorificar a Deus. Isso acontece com você? Eu creio, irmãos, que todos nós temos dificuldade, todos nós temos, mas nós precisamos atentar para isso. A palavra de Deus está dizendo que tudo o que nós precisamos, o Senhor está provendo para nós. O Espírito Santo do Senhor está entre nós, vive em nós, habita em nós, para justamente nos capacitar e nos dar a coragem e o poder que nós precisamos para realizar aquilo que Deus pede. E quando nós fazemos isso, irmãos, sentimos essa presença, então há uma alegria. Agora, é importante, irmãos, que se você quer realmente experimentar, se você quer viver a alegria para servir aos propósitos do Senhor, você precisa então abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, como foi cantado aqui, para ouvir a voz do Senhor. E quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, aquilo que ele estava falando de Deus, como nós aprendemos, que Deus é um Pai, como Pai santo, é perfeito, como Pai santo e perfeito, Ele é soberano, tem todas as coisas sobre o seu poder, tudo que existe, tudo que está criado, está sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, e que Ele reina soberanamente sobre todos. É Ele quem provê o pão de cada dia. Mas Jesus está dizendo que é necessário o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o grande desafio, irmãos. Nós desejarmos realmente estar no reino de Deus, viver no reino de Deus, querer usufruir das coisas que Deus está apresentando, está nos dando dentro do reino de Deus. E uma das coisas mais brilhantes e que nós deveríamos buscar com toda a força do nosso coração é isso: desejar e permitir que o Espírito Santo nos use para glorificar
a Deus. O poder que vem dos céus. O Senhor nos reveste com o seu poder para que assim nós possamos estar cumprindo e fazendo a sua vontade. Quão difícil é para nós renunciar à nossa vontade, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E é por isso que Jesus está ensinando os seus discípulos, está dizendo que é necessário que o reino de Deus esteja entre nós, que nós desejamos viver este reino. Mas há uma grande dificuldade, porque por mais que os nossos ouvidos ouçam a voz de Deus, por mais que nós, ao ler a sua palavra, compreendendo que é Deus que está falando conosco, o nosso coração continua desejando as coisas deste mundo. Quão difícil é, irmãos, para o crente, para o cristão, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi justificado de todos os seus pecados, que foi separado do mundo, trazido para o reino de Deus, e ele está no reino de Deus, mas os seus alvos, os seus objetivos estão tudo neste mundo. Ele não consegue se separar, não consegue se santificar, porque a sua busca são das coisas deste mundo. A prioridade da sua vida começa com as coisas deste mundo. Mas ele está no reino de Deus, quer viver no reino de Deus. E isso, irmãos, traz frustração. É por isso que você não consegue ser feliz, nem dentro do reino de Deus, nem no mundo. Porque quando você está lá no mundo, usufruindo das coisas do mundo, querendo, buscando, vivendo, você está lá no seu subconsciente, o Espírito Santo está falando, isso é errado, isso não é certo, isso não vai trazer bênção para a sua vida. E você sabe disso, mas você continua. E quando você está dentro do reino de Deus, e que a palavra de Deus está te conduzindo, está te levando, você está olhando para o mundo e diz, puxa, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, e você não consegue se manter. Nós precisamos tomar uma atitude, irmãos. É necessário tomar uma decisão. Você quer servir? Você quer honrar a Deus como Jesus honrou? Jesus está ensinando os seus discípulos a olharem para Deus, a enxergarem em Deus quem Ele é para as vidas daqueles que foram lavados, aqueles que foram purificados do pecado pelo sangue de Jesus. E esse sou eu, é você. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Então, você pertence ao reino de Deus? Pertence ou não pertence? E você está vivendo no reino de Deus como deveria? Irmãos, é tão simples, nós precisamos simplesmente parar um pouquinho e olhar, porque a nossa maior dificuldade, irmãos, é ouvir a voz de Deus e obedecer. E Deus, Ele é um Deus que se revela claramente. Ele não é um Deus complicado, não é um Deus que está falando por enigmas, apesar de que durante o ministério de Jesus ele falou muito por parábolas, mas aos seus discípulos ele explicava. E nós hoje somos discípulos, hoje somos os filhos, somos a família, e a nós ele tem se revelado de uma maneira especial. Porque o poder que desceu do céu, o Espírito Santo, tem mostrado a nós o caminho, tem nos dado a direção, tem nos ensinado. Mas cabe a mim, cabe a você obedecer à voz de Deus que está falando. E quando nós ouvimos a voz de Deus, ela diz que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
E para isso acontecer, meus queridos, Deus vai mexer com a minha vida, com a sua vida. Deus vai abrir novos horizontes, vai transformar seus desejos, vai transformar os seus pensamentos. Porque no reino de Deus, os valores são outros comparados com os valores deste mundo. Por isso, você precisa deixar Deus ajustar a sua vida a Ele, à vontade dEle. Porque Ele tem um grande projeto para realizar na sua vida e através da sua vida. Mateus capítulo 10, verso 21, Jesus diz, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue. Este era um homem que queria experimentar o reino de Deus, queria viver no reino de Deus. Mas ele se deleitava com as coisas deste mundo. E quando ele está diante de Jesus, e ele então perguntando para o Senhor Jesus como ele faria para entrar no reino de Deus, Jesus vai dizendo para ele, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Ele diz, não, mas isso eu faço desde a minha mocidade, eu guardo todos os mandamentos, eu vivo de acordo com aquilo que a lei ensina. E aí Jesus olha para aquele rapaz, aquele moço, e diz, falta ainda uma coisa, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, aí vem e segue-me. A palavra de Deus diz que aquele rapaz saiu triste da presença de Jesus. Irmãos, isso não é diferente conosco, meus queridos. Não é diferente conosco, porque se nós pararmos para analisar um pouco, quanto nós temos trocado daquilo que Deus quer de nós pelos valores deste mundo. Quanto da nossa vida nós estamos dando para servir o propósito de Deus dentro do reino de Deus. Mas nós queremos ter alegria por estar na presença de Deus, queremos sentir o poder de Deus agindo através das nossas vidas, mas nós queremos viver e se deleitar com as coisas deste mundo. E Deus, então, está dizendo que nós precisamos buscar primeiro o seu reino. Irmãos, como que você pode viver num reino desejando as coisas que é de outro reino? E é isso que Deus está falando aos nossos corações e desejando que nós entendamos. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando. E aí você vai ver que a alegria vai começar a surgir naturalmente, porque a sua visão será transformada, os seus projetos serão transformados, porque você vai começar a olhar com um olhar espiritual daquilo que Deus tem como projeto para a sua vida, daquilo que Deus espera para a sua vida. E nós sabemos que dentro do projeto de Deus, Ele veio a esse mundo justamente porque Ele queria alcançar a vida daqueles que estavam perdidos. Veja lá, Mateus 16, 26, ele diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Você pode imaginar, meus queridos, que muitas pessoas estão vivendo assim, em busca das coisas dessa vida, e fazem um esforço tremendo, dão o melhor de si para alcançar as coisas neste mundo, e esquecem-se de que estão dentro do reino de Deus. Uma inversão de valores.
quanto nós estamos investindo no reino de Deus, diante daquilo que somos chamados. Quando enxergamos o valor que Deus dá para a vida do homem, então nós nos empenharemos e veremos como prioridade obedecer a sua voz que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Quantas vezes você tem saído de casa, irmão, com o propósito de pregar o evangelho? Pare para pensar um pouquinho. Quantas vezes este ano, não vou nem dizer essa semana, não vou nem dizer esse dia, nem esse mês, mas vou dizer este ano, quantas vezes você saiu de casa com o coração, com a intenção mesmo: hoje eu vou sair porque eu quero pregar o evangelho, eu quero falar do projeto de Deus, eu quero compartilhar da salvação de Cristo. Quantas vezes você fez isso? Não importa se você vai sair para pregar nas esquinas, se você vai ir numa casa de recuperação, se você vai ir num asilo, se você vai ir no hospital, se você vai ir na casa de um amigo. Não importa. Mas você fez isso alguma vez neste ano? Esse é o maior projeto de Deus, meus queridos, e é o que Ele mais espera de cada um de nós, que nós tenhamos isso como um estilo de vida, como foi dito aqui, queridos. Não é apenas vir à igreja, participar de uma programação, ouvir a mensagem e voltar para casa e esperar o próximo programa da igreja para que eu volte novamente nesse programa e ouça a palavra de Deus, dê um abraço, olhe no olho dos irmãos, como nós fizemos aqui esta noite, e depois saiamos da porta para fora e esquecemos. Viver de forma que glorifique a Deus, irmãos, nós precisamos viver aquilo que Jesus viveu e que Ele ensinou e que pediu para a igreja: amar ao próximo como a si mesmo, desejar a salvação daquele que está perdido, como Jesus salvou. Se nós queremos viver pela visão de Deus, nós temos de ouvir a sua voz, e Deus mostra o que fazer. Ele não nos deixa no escuro, sem sabermos para onde ir. Se você orar bastante, se você ler a palavra de Deus bastante, e se você realmente colocar a sua fé naquilo que Deus está pedindo, naquilo que Deus está falando, você verá a ação do Espírito na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos sim fazer o reino de Deus, nós queremos trabalhar na obra de Deus, mas queremos fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não funciona, do nosso jeito não glorifica a Deus. Tem que ser do jeito que Deus pede, do jeito que Deus quer. E quando Jesus delegou essa tarefa aos seus discípulos, quando Ele delegou essa tarefa para a igreja, Ele disse que iria revestir com o poder que vem de Deus. Lá em Atos capítulo 1, no verso 8, está muito claro: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele é um Deus que fala, revela e nos capacita para realizar a sua vontade. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. E como nós já dissemos, Deus é um Deus que é muito claro naquilo que diz, muito simples naquilo que ensina, naquilo que pede. Irmãos, não precisamos de enigma, nós não precisamos de interpretação, como muitas vezes nós ficamos aqui debatendo textos teologicamente, nós ficamos aqui, não, porque isso está dizendo isso, não, porque isso está dizendo isso, quando muitas vezes é muito simples. Mas para nós ouvirmos a voz de Deus com simplicidade, nós vamos precisar abrir mão
e sair da nossa zona de conforto. E isso nós não queremos. É muito mais cômodo eu viver uma vida religiosa, é muito mais cômodo eu ter alguém pregando, ter alguém ensinando e eu ouvindo, do que eu participar. Mas se nós queremos realmente glorificar a Deus, se nós queremos sentir alegria para viver na presença de Deus, nós precisamos buscá-lo de todo o coração e Deus mostra como fazer. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que Deus tem ensinado, Deus tem mostrado o que Ele espera de cada um de nós. Desde o momento que nós ouvimos a palavra de Deus, desde o momento que o Espírito começa a mostrar que nós precisamos da transformação, desde o momento que nós reconhecemos o pecado em nós, desde o momento que nós entendemos que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, a transformação já começa de dentro para e ela vai levar a mudar os nossos atos, as nossas atitudes. Mas a palavra de Deus também diz que há dentro de nós algo que briga para que isso não aconteça. O que é? A nossa vontade, a nossa carne, que deseja ardentemente as coisas deste mundo. Por isso existe o conflito, irmãos, de viver no reino de Deus com os olhos no mundo. Há uma frase muito dita por aí, que tem muito crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Por quê, irmãos? Porque esta pessoa não permitiu que o Espírito Santo conduza a viver os prazeres do reino de Deus. Quando você tomar consciência de que é um privilégio estar na presença de Deus em oração, você vai entender o que é a alegria que Jesus sentia. Você vai entender o que é a alegria que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os discípulos sentiam, de eles poderem falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, se sentir útil naquilo que Deus esperava deles. Por isso nós precisamos buscar a Deus, porque Deus mostra o que fazer. Lá em Romanos capítulo 14, versos 17 e 19 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O reino de Deus, irmãos, viver de forma para agradar a Deus, não é buscar aquilo que os olhos cobiçam, aquilo que os olhos desejam, aquilo que o coração anseia, mas é olhar para aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus pediu, e assim, irmãos, permitir que o Espírito Santo tome sua vida através das Escrituras para viver uma vida de comunhão com Deus. E quando eu disse que a oração, irmãos, é o canal que Jesus abriu, é a falta da oração que tem afastado os crentes de viver a real comunhão com Deus. É a falta de oração que tem afastado os crentes de ver o poder de Deus agir através das suas vidas. É a falta de oração que tem trazido desânimo para os crentes que não conseguem viver a alegria na presença de Deus. Se você for para as Escrituras, você vai perceber que em todos os momentos que a igreja estava triunfando, em todos os momentos que homens fizeram diferença diante de Deus, foram homens, mulheres, igrejas que estavam orando na presença de Deus. Quando o apóstolo Pedro pregou o seu primeiro sermão, quando ele levou uma multidão à conversão, antes ele estava fazendo o quê? Estava orando junto com a igreja, estavam orando, esperando de Deus. Primeiro eles ouviram
de Deus: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos do poder que vem de Deus. E eles ficaram ali orando. Enquanto eles estavam orando, Deus estava preparando os seus corações. Queridos, quanto tempo você tem buscado Deus em oração? Como que você quer ter a alegria de viver no reino de Deus se você não tem comunhão com Deus, que é o soberano, que é o que reina, que é o que supre, que é o que conduz o reino de Deus e as vidas que Ele está colocando neste reino? Quanto tempo você tem passado num devocional? Eu ouvi uma coisa muito legal do pastor Fabrício, que ele diz o seguinte: muitas pessoas acordam pela manhã e às vezes nem bom dia dão para Deus. Saem para as suas batalhas, para as suas lutas, para as suas tarefas, que muitas vezes sua agenda é tão grande, tão apertada, que não tem espaço realmente para entrar na presença de Deus. E ele diz que a maioria das pessoas hoje não consegue viver a alegria justamente porque não estão buscando a presença de Deus. Aquele que busca nas primeiras horas, o seu primeiro momento, o seu despertar, a presença de Deus, que está diante de Deus em oração, a leitura da sua palavra, esta pessoa terá o dia inteiro para falar daquilo que Deus falou no seu coração, compartilhar com outras pessoas aquilo que ela experimentou de Deus de manhã. E aí ele diz: mas como que aqueles que não buscam a presença de Deus, aqueles que não se alimentam da palavra de Deus, o que eles vão compartilhar durante o dia? Nada. Porque eles não têm nada de Deus. E eles vão viver, então, as suas vidas esperando daquilo que os outros estão vivendo. Por isso, meus queridos, se nós queremos viver alegria, se nós queremos ver as coisas acontecer, nós precisamos buscar a Deus através da oração, como Jesus fazia, como Ele ensinou os seus discípulos e como os seus discípulos fizeram. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para os profetas, todos aqueles que foram usados por Deus foram homens, mulheres que buscavam a Deus em oração. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais os nossos ouvidos vão poder ouvir a voz de Deus. E quanto mais tempo nós estamos na presença de Deus, mais santos nós vamos nos tornar. Moisés, quando ficou os 40 dias na presença de Deus, quando ele voltou, o seu rosto chegava a resplandecer a glória de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos refletir a luz de Deus a este mundo. Porque nós estamos ligados a Ele, como Ele está ligado no Pai. Como Ele refletia a glória de Deus, nós temos que refletir a sua glória. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso para o seu filho, você pode dizer isso para a sua esposa, para a sua esposa. Você pode dizer isso para alguém que está olhando para você: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Por que, irmãos, nós temos tanta dificuldade hoje para poder expressar isso? Porque nós não temos buscado a presença de Deus como deveríamos. Comece a fazer o seu devocional diário. Experimente, comece, faça, tome uma atitude. Não saia de casa antes de ler a palavra de Deus, de orar para Deus, falar com Deus, pedir direção para Deus. E você vai começar a viver uma nova realidade. E todo aquele desânimo, todo aquele peso que às vezes é vir à igreja, todo aquele peso que às vezes é fazer alguma coisa para a igreja, você vai ver isso sendo transformado em alegria, prazer, desejo. E você vai querer mais e mais. E isso vai se tornar tão natural que vai fazer parte da sua vida. E aí, então, você estará vivendo um estilo de vida segundo o reino de Deus. Aquilo que Deus quer. Você quer caminhar no reino de Deus?
você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa buscar a voz de Deus. E isso só será possível se você tomar uma atitude. Comece, experimente. Feche seus olhos. Eu quero orar e eu quero agradecer a Deus. Porque, por mais que às vezes a palavra seja dura para nós, por mais que às vezes ela nos faça pensar mais profundamente, ela é necessária para nós nos aproximarmos de Deus. Queridos, não adianta nós nos enganarmos. Nós nunca poderemos enganar a Deus. Nós nunca poderemos viver uma vida que glorifique a Deus e glorifique a este mundo. Não se iluda com isso. Se você quer fazer parte do plano de Deus, se você quer fazer parte da família de Deus, você precisa abrir mão da sua vontade, você precisa receber Jesus verdadeiramente como Senhor, como Salvador da sua vida, declarar que você agora vai honrá-lo e vai servi-lo dentro daquilo que Ele tem pedido para você, através da sua palavra. E para você fazer isso, você vai precisar renunciar tudo aquilo que tem impedido você de viver uma vida de santificação. Eu não sei quais são as suas lutas. Podem ser financeira, podem ser enfermidades, problemas de relacionamento, talvez a sua profissão, seu projeto, mas não se engane, Deus é justo, verdadeiro e agirá assim, pela verdade da sua palavra, e será justo no julgamento, quando Ele diz: filhos santos, separados, que desejam viver no seu reino. Eu sei que talvez você possa estar pensando: poxa, mas o pastor podia estar falando de algo para nos animar mais, para que a gente saia daqui transbordando para viver a nossa semana de luta, de trabalho. Eu poderia fazer isso com muita facilidade, mas eu prefiro que você conheça a realidade. Porque quando você estiver diante de Deus, é a palavra de Deus, aquilo que Ele falou, que vai te conduzir ao céu. Jesus diz: eu não vim para condenar o mundo já está condenado, mas a palavra que eu tenho falado, esta tem poder para te condenar. E Deus está dizendo: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem te trazido a ansiedade, tudo aquilo que você necessita e que acha e que tem se empenhado tanto para buscar, Deus diz que será acrescentado, se primeiro você buscar o reino e a sua justiça. Creia, ouça a voz de Deus, obedeça aquilo que Ele está pedindo, e você vai experimentar uma alegria que nunca viveu antes. Não será mais pesado acordar de manhã para vir à escola bíblica, não será difícil acordar de manhã para vir orar com o pastor no domingo de manhã, não será difícil vir às quintas-feiras para orar junto com os irmãos, compartilhar com os irmãos. Não será difícil cumprir a grande comissão, falar de Jesus, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua família, aquilo que você deseja e anseia ainda mais de Jesus.
você sentirá alegria de compartilhar. Não haverá medo de falar de Jesus. Você quer isso para a sua vida? A receita é muito simples. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Fazendo isso, o canal da oração está aberto para você viver, falar e ouvir o que Deus quer para você. Mas para orar, você vai ter que renunciar. Porque quantas coisas lutam para que eu deixe de ler a palavra de Deus? É o tablet, é o celular, é a televisão, é o meu passeio, o meu trabalho, minha família, meus filhos, meu marido, minha esposa. Você parou para pensar que muitas vezes nós colocamos todas essas coisas diante daquilo que Deus quer para nós? Hoje eu não posso porque meu filho está com problema, minha filha está com problema, não vou. Mas justamente no horário do culto você vai resolver o problema do filho, da filha. Nós precisamos parar, irmãos, para ver quais os valores que nós temos diante de Deus. Não adianta. Você poderá ir até o fim da sua vida dentro da igreja de Deus assim, um pé na igreja, um pé no mundo, querendo viver dentro da igreja, mas desejando as coisas desse mundo. Deus não vai te impedir disso, mas vai chegar lá na porta do céu e você vai descobrir que, por mais duro que foram as palavras do pastor Jorge, ele estava falando a palavra de Deus. E aí, essas desculpas perante Deus não vão adiantar. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, separe a sua vida para servir a Deus, honre a Deus, busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer. Obrigado por este culto. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se revelado de uma forma maravilhosa. Mesmo quando Deus vem machucar-nos, mesmo quando vem nos fazer refletir profundamente naquilo que precisamos ser transformados, ser mudados. Que o seu Espírito nesta noite, Deus, como já foi pedido, com toda a liberdade, esteja agindo da mesma forma que está agindo no meu coração, em cada coração aqui, para que haja, Deus, o desejo de buscar estar na sua presença, orando, lendo, ouvindo a sua voz, para que nós possamos entender o seu projeto real e verdadeiro para o nosso viver. Que a sua igreja, ao sair daqui esta noite, saia consciente do poder que habita em nós e daquilo que o Senhor deseja que cada um esteja realizando no seu viver. É a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém. Deus seja abençoado.